Fala, galerinha do Liceu, vamos para mais uma aula, aula do número 6 de HTML, estudando os princípios básicos da construção de home pages, né? E vamos dar andamento. Hoje nós vamos trabalhar com um plano que é o background, que é o plano de fundo, e a gente está dando aí sequência às nossas atividades, né? Então vamos lá com o professor. Então, deixa eu aumentar aqui a tela. Então, nós temos aí a inserção do plano de fundo. Já começamos a ver que o plano de fundo nada mais é que uma regra que pode mudar a estrutura da cor de fundo do trabalho. Vimos que o HTML, todo HTML que abre o botão lá embaixo que fecha. Vimos que o read é o cabeçalho, o title é o que aparece escrito na barra de título do cabeçalho do navegador. Vimos que o body é o corpo de desenvolvimento e dentro do body nós podemos colocar algumas regras para mudança de cor. BG Color, Red, Text White. Vemos que o fundo vermelho e o texto com cor branca, né? E isso aqui é o texto que vai aparecer escrito, né? Então eu gosto sempre de selecionar o campo, né? Tem que botar depois um HTML fechando. Vou abrir aqui o nosso editor online, que nós também já estamos acostumados, né? Vou dar um Ctrl C, é sempre interessante, né? E fechar as tags, né? Não deixar nunca buracos, erros nas tags, né? Então ele botou um fundo vermelho com texto branco, porque nós utilizamos a tag dentro do body BG Color Red, Text White, né? Cor fundo vermelho e texto fundo vermelho e texto em white, em branco, né? E a gente vai começar a estudar alguns princípios de cores, né, de estruturas a nível de background, né, que é muito interessante na hora da composição de sites modernos. Vou minimizar aqui, vou abrir aqui. Então nós temos aí as imagens de fundo, né? Dentro do HTML ele aceita, suporta vários tipos de formato de linguagem. Dentro da área de imagem, nós temos os GIFs, os Graphics Interchange Format, né, que são aquelas imagens com movimentação, né, aqueles fundos. Então, quando você vê um site que tenha um certo tipo de movimento, pode ser que ele está usando o trabalho com arquivos em GIF, tá? Os arquivos em GIF ele tem uma paleta de 256 cores, né? Então você pode utilizar um background em GIF. Os mais usados, JPEG e PNG, que são arquivos de tamanho menor, né? O JPEG ou o JPG é a imagem, que é aquela imagem, é a foto que a gente pode colocar por trás da imagem. E temos os PNGs quando eu quero colocar um fundo onde vai ter uma transparência, né? O arquivo de formato transparência. Suporta também 16,8 milhões de cores, né? Que a gente chama de 3 True Bit Color, né? E isso para vocês terem ideia aqui, a imagem de fundo, ele pode ter vários arquivos que ele pode suportar. Então, arquivos .gif, .jpg, .png, tudo isso eu posso manipular dentro de uma estrutura de site, ok? Por isso que a gente vê sites muito dinâmicos, sites utilizando várias características marcantes. E para isso há um padrão de se trabalhar, né? E nós vamos ver esse padrão. Primeiro eu vou mostrar aqui, depois a gente vai para o código. HTML fechou, read fechou, title fechou, título, body fechou, abriu e fechou. Dentro do body, quando a gente quer aplicar alguma coisa no corpo inteiro, eu coloco dentro da tag background, nós vimos que é a tag para alterar a propriedade do plano de fundo, e eu coloco o nome do arquivo, ponto a extensão dele, plano de fundo 2.jpg. Lembrando que esta imagem tem que estar junto com o arquivo. Então, se eu tenho esse arquivo, a imagem tem que estar junto do arquivo. Então, se eu der o espaço e olhar, por exemplo, dentro da pasta, ó, vou sair daqui, vou abrir minha pasta de internet, cadê? Imagem, plano de fundo, foi o primeiro arquivo, exemplo 5. Esse plano de fundo, a imagem, ó, plano de fundo 2, ó, tem que estar na mesma pasta que o arquivo. Se eu tentar executar isso, por exemplo, pela internet, usando essa ferramenta, ele não vai buscar. Por que ele não vai buscar? Porque aqui eu só posso trabalhar com arquivo único, eu não tenho como buscar um arquivo separado. Só se esse arquivo estivesse na internet em algum lugar. Se eu tivesse esse arquivo em algum lugar, aí ele poderia buscar essa imagem em algum lugar. Tá? Só para vocês entenderem. Deixa eu voltar aqui
Ó, vou copiar, vou dar um Ctrl C, vou vir aqui, vou dar um Ctrl V, e tá vendo, ó, que ele não jogou imagem nenhuma aqui dentro. Por que ele não jogou a imagem nenhuma? Porque este arquivo aqui, ó, não existe aqui. Então, ele não busca arquivo nenhum. Aí, como ele não busca arquivo, ele trava o sistema e não vai apresentar nada por ter um erro. Porque isso aqui não é um editor de HTML. Não é uma ferramenta profissional. Existem ferramentas que ele ia marcar. Na linha 3 está com erro. Aí você olharia aqui na linha 3 e tentaria corrigir o erro. Então, só quero que vocês entendam, quando a gente precisar de algum acesso externo, eu não consigo com editor online, tá? Eu não consigo fazer isso. Mas vou abrir aqui, ó, plano de fundo cor, que é aquele nosso primeiro, né? Agora eu vou abrir plano de fundo com imagem. Ah, ele abriu com a imagem. Aquela minha imagem 2 é essa imagem. E esse aqui é o texto. Agora, no corpo do texto. Então, este arquivo, ó, se eu abrir aqui na minha pasta, plano de fundo 2, ó, é um arquivo grande de imagem. Ó, ele vai compor essa imagem. Essa imagem. Como é a imagem muito grande, ele pegou só o topo da cabeça, né? Ah, professor, mas tem como ajeitar isso que tem? A gente ainda vai chegar lá, né? A gente está aprendendo os princípios básicos. Primeiro, carregar uma imagem dentro de um site. Depois a gente pode trabalhar com o Write e Reads, né? Para trabalhar com a largura e a altura desta imagem, né? Vou fechar aqui, vou minimizar. Então, ó, e o texto que estava escrito, se a gente voltar lá para o nosso trabalho agora no corpo do texto, vou digitar, né? É o que está escrito. Agora no corpo do texto, vou digitar. Então, lembrando que para carregar arquivos externos, eu não consigo usar no online HTML Editor, tá? Eu só consigo usar ele dentro, salvando um arquivo em HTML. Se eu salvar o arquivo em HTML, igual estou fazendo aqui, ó, todos os arquivos estão em HTML, coloquei uma pasta e estou jogando tudo isso dentro da pasta, ele vai rodar, né? Existem algumas ferramentas de desenvolvimento para trabalhar com HTML, por exemplo, eu uso o VSC, Visual Studio Code, que é uma ferramenta de programação para web, né? Fica aí para quem se interessar, pensar isso no futuro. Então, VSC Visual Studio é uma ferramenta que trabalha com HTML, o Sublime Text é uma outra ferramenta, Notepad++ é uma outra ferramenta. Todas essas são ferramentas que permitem com que vocês consigam trabalhar na internet. Então, o que estava aqui, ó, é o plano de fundo, que foi o que a gente fez, que colocou aquela imagem, e dentro do fonte, falei o tamanho da letra que eu queria, 20 pixels, falei a cor que eu queria, o RAD, e falei qual o tipo de letra, que é Verdana. Eu trabalhei com esse padrão de letra. Poderia ser Times New Roman, Arial, qualquer letra que tenha no meu sistema operacional. Tem que estar instalado no meu Windows, se for Windows, no Linux, se for o caso do Linux. Ok? Então, ó, esse aqui, ó, foi a nossa área para desenvolver, para ele dar aquela diagramação. Então, a maneira de se carregar uma imagem no site é no plano de fundo background, igual, dentro de aspas duplas, o nome do arquivo. Se esse arquivo não tiver junto com o HTML, tiver dentro de uma pasta, eu tenho que botar o nome da pasta barra o nome do arquivo, que aí ele vai naquela pasta, entra e pega o arquivo. Ok? Então aqui a gente fala que nós podemos botar o caminho relativo ou o caminho absoluto, né, dentro do nosso background, ok? Então isso aqui foi um exemplo de carregamento de imagem de fundo via background. Tá? Posso trabalhar com a imagem de fundo determinando não ele no background, mas uma imagem dentro do arquivo. Então aqui, ó, HTML, fechei HTML. Read, fechei o read. Title, fechei o título. Ok? Body, não tem background, então não tem cor de fundo. O fundo vai estar branco. H1, nós vimos que é título, inserindo imagem, vai aparecer escrito inserindo imagem. BR, nós vimos que é uma quebra de linha, ele pula de linha. E depois eu comecei com uma tag para colocar imagens no site, que é a tag IMG. Sempre que a gente declara IMG, significa que ele vai declarar uma imagem. Essa imagem vai ter qual nome? Source é o nome. O nome
W3C JPEG. Aí eu vou olhar se eu tenho essa imagem na minha pastinha, lá junto com o arquivo. Lembrando, sempre que eu não tenho uma barra, não tenho caminho relativo, essa imagem tem que estar no mesmo local, né, que o meu site, que o meu HTML, tem que estar no mesmo local. Alt é o que vai aparecer escrito quando a gente para o mouse em cima, logotipo do HTML com CSS. Width vai ser, a largura dele vai ser 141, rate, a altura dele vai ser 32. Então vai ser 141 por 32, ok? Align, alinhamento left, alinhamento à esquerda, ok? Então ele vai trabalhar, se eu botar right, à direita, center, alinhamento central, né? Então eu vou abrir aqui, ó, só para vocês olharem. Também não vou conseguir abrir ele no Online Editor, porque ele está buscando arquivos de maneira externa, né? Esse W3C não está no mesmo local lá que na página da internet, mas eu vou abrir aqui no arquivo. Então eu tenho imagem, plano de fundo, imagem. Ó, inserindo imagem, aí eu abri lá a imagem, o logotipo. Deixa eu abrir lá o arquivo, cadê? Para a gente poder ver os dois lados. Eu tenho aqui 141 na minha largura, aqui a minha altura, o meu rate, que está 32, aliado à esquerda, certo? Esse arquivo eu coloquei em outra imagem do lado de cá. Então deixa eu abrir o arquivo para vocês olharem o arquivo na íntegra. Com certeza eu mexi no arquivo. Botei uma outra imagem do lado. Ó. Botei a primeira imagem, a left, pulei de linha, BR, depois coloquei a mesma imagem, right, só que aumentando o tamanho, ó, 500, 150. Quando esse aqui a gente não coloca a largura e a altura, ele fica no tamanho original da imagem. Nesse caso, o tamanho original era esse aqui, ó. E ficou no tamanho original. Como eu botei do lado de cá e determinei um tamanho que eu queria, aí ele alterou o tamanho da imagem. Então, se não coloca nada, tamanho original. Se você coloca, ele vai ficar no tamanho que você deseja. Coloquei aqui os HRs para poder limitar, separar as duas imagens. E agora a gente está trabalhando com imagens separadas, né? Ó, tô com ele aqui, ó, imagem separada. Se eu pego, por exemplo, deixa eu abrir aquele nosso exemplozinho do plano de fundo. Vou abrir esse aqui. Ah, não, esse aqui é aquele com red, eu não quero esse. Eu quero esse aqui. Vou abrir esse arquivo aqui. Eita, não é esse que eu quero. Eu quero esse aqui, a imagem. Tá, vou pegar isso aqui, ó. Só para vocês olharem, ó. Que eu já tenho a imagem e já tenho o background. Então, eu vou pegar aqui. Aqui, vou tirar esse aqui que a gente está trabalhando com as imagens. Aqui no body, ó, eu vou colocar aquele background, ok? Então, agora eu vou botar aquele plano de fundo, vou colocar a imagem no cantinho de cá e a outra imagem no outro cantinho. Salvei o arquivo, vou atualizar o arquivo e ele entrou. Como aqui, ó, tem um texto e a gente não está vendo, ó. Inserindo a imagem, né? Ó, se a gente olhar aqui, ó, eu posso utilizar uma tag, onde eu posso determinar, ó, escopo de trabalho, tamanho. Vou dar um Ctrl C aqui, ó. Eu vou utilizar ele dentro do H1. Vou salvar. Vou voltar para o arquivo. Vou atualizar. Ó, ele não está deixando, ó, na hora que a gente pega, vocês conseguem até olhar no cantinho, ó, que ele renderiza, né? Mas por quê? Porque o H1 ele não tem essas propriedades, ó. A única propriedade que tem para poder alterar a estrutura é a fonte. Então, ó, se eu pegar, vou pegar isso aqui, vou apagar aquele, vou deixar a fonte lá mesmo. Vou tirar aqui, ó. Fonte barra fonte. Ok? Só para poder entrar esse fonte barra fonte.
Vamos entrar, inserindo imagem, imagem do lado esquerdo, do lado direito e a propriedade sendo aplicada aqui dentro, né? Então a gente conseguiu ver todas as estruturas básicas, né, de inserção de imagem simples dentro de uma área, de uma página e a colocação de um background, né, uma imagem como plano de fundo dentro de um site. Daí a gente já começa a ter ferramentas para estruturar uma página simples. Já sabemos algumas estruturas de texto, mudança de plano de fundo, colocação de imagem. Então a gente está avançando nas ferramentas para depois a gente conseguir estruturar uma página utilizando o corpo direitinho, cabeçalho, rodapé. Então a gente vai começar a montar essas estruturas. Ok, pessoal? Então a aula de hoje, olhem os arquivos, não stop nos momentos dos códigos, tentem reproduzir, que é uma ferramenta muito utilizada para você que for trabalhar na área de TI no futuro, ou que vai trabalhar alguma área dentro da tecnologia da informação, da produção, enfim. Vai ser ferramentas que você vai utilizar aí em vários segmentos de estudo, tá bom, pessoal? Aquele abraço, tchau, tchau.